lá, algumas pessoas já até marcaram árvores no mapa colaborativo. Então, a atividade dessa semana é uma atividade... Eu nem vi a hora que começou a gravar, já fui falando, então eu vou começar de novo. Eu vi que vocês marcaram as coisas do mapa colaborativo, e a atividade de semana é justamente isso, né? Eu coloquei lá para vocês verem primeiro. E aí a atividade da semana vai ser isso, vai ser marcar no mínimo 5 árvores. Então, quem já marcou vai contar dentro dessas 5, tá, gente? Não é além de. Lá no mapa colaborativo. Então, se vocês souberem de alguma frutífera... E, gente, não sei se vocês sabem, mas a arborização urbana, ela conta também, quando a gente fala de arborização urbana, a gente também conta com as árvores dentro dos lotes. Tudo que está dentro da área urbana é considerado arborização urbana, tá? É uma dúvida que a gente sempre tem, né, Flá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer estudo de corredor ecológico, né? Então, por que a gente conta a árvore urbana? Aí eu vou explicar por quê. Quando a gente vai fazer um estudo de corredor ecológico, o que é o corredor ecológico, né? Vocês sabem, a gente viu no semestre passado. São áreas vegetais que se conectam dentro da cidade de maneira... Uai, quem é Augusto? Entrou um Augusto. É o Arley. É o Arley. Ah, é o Arley, tá. Olha ele querendo enganar a gente, entrando como Augusto. Então, gente, quando a gente fala de corredor ecológico urbano, os corredores, eles são espaços verdes que se conectam entre si e permitem que exista uma troca de polinização, avifauna consegue se locomover ali naqueles topos, né, daquelas regiões. Então, a gente fala corredor porque o corredor, ele permite que essa troca genética e ambiental aconteça. Então, a gente também pode contar, né, e a arborização urbana também é considerada, as espécies arbóreas dentro dos terrenos, dentro dos lotes, tá? Boa noite, Augusto Rocha. Como vai você? Só que, no caso lá do mapa colaborativo, gente, a gente não vai marcar as dentro do lote, porque no mapa, especificamente, aí não é uma orientação minha, o mapa fruta na rua, né? Então, é para localizar aonde existem frutíferas nas ruas. Então, onde a gente pode olhar lá no mapa e acessar. Ah, tem uma umbuzeira em tal lugar, eu sou doida para comer umbu, ou então sou doida para conhecer a árvore de umbu. Aí eu olho lá e vou visitar, né? Ou vou na época que a fruta está acontecendo. Então, no caso do mapa colaborativo, onde a gente vai inserir, a gente vai procurar espécies da rua, tá? E aí é muito legal, porque às vezes, Dadi, mas eu preciso ir nesses lugares? Não, às vezes eu sei que tem, às vezes eu pergunto para alguém na vizinhança, tem o grupo do condomínio, o grupo da vizinhança, gente, você sabe onde tem uma árvore por aqui, né, uma árvore de fruta comestível? E tem também, gente, as árvores que a gente acha que não são comestíveis, mas elas são punks. E eu até coloquei lá no Moodle, né? Então, a gente tem espécies, por exemplo, a paineira, que a paineira agora, ela tá começando a abrir a paina. Vocês sabem qual é a paineira? Ela tem um outro nome bonitinho que o pessoal chama? Eu só conheço esse. É aquela da flor rosa? É aquela da flor rosa que o tronco é cheio de espinho. Ela tem um nome popular bem bonitinho. Eu até trabalhei com ela aí nas aulas do Neymar, mas eu esqueci o nome dela. Pois é. A paineira, por exemplo, ela é toda comestível, só que, por exemplo, até a madeira dela, se você queima a madeira dela, a cinza que resta, ela tem um alto teor de micronutriente que você pode botar na comida, sabe?
A folha dela, quando é uma folha novinha, dá para fazer chá, dá para torrar, comer, enfim. E a gente não tem a menor ideia, a gente só vê aquela árvore linda, que realmente é muito linda, ou quando ela tá soltando a paina, que fica soltando aquele algodãozinho na cidade, né, que fica rolando. Ou então o fruto dela, que parece um cacau, só que é verdinho, né? É magnólia? Não, magnólia é outra. Sim. Eu agora... Sumaúma, isso mesmo. Sumaúma, barrigo. Ah lá, o Augusto Rocha, ele pesquisou, gente, porque ele é desses, sabe? Então, ó, aí paina de seda, que é a painazinha, paineira rosa, árvore de paina, árvore de lã, que é o que eu digo para vocês, gente. Nome popular, ela pode ter um nome aqui e o outro nome lá no Nordeste, ela pode ter um nome aqui e um nome lá no Sul, né? Então, quando a gente quiser falar de uma árvore especificamente, e que a gente precisa que as pessoas entendam que árvore que é bom a gente ir no nome científico. Ai, Dadi, mas eu tenho que saber nome de... Você não tem que saber nem nome popular para ser paisagista, lembrem-se disso. O importante do trabalho enquanto paisagista é entender entender como que funcionam os sistemas, raízes trabalhando juntas, né? A relação das espécies que são amigas, e também, quando a gente vai falar da questão estética, altura, densidade da copa, cor das folhas, cor dos frutos, cor das flores, né? E se ela é mais baixa, se ela é rasteira, como que elas vão conversar no espaço, né? Uma vai tapar a outra? Ah, não, então peraí, essa daqui eu tenho que botar mais para lá. Ah, a copa dessa daqui vai tapar o sol da outra e a outra precisa do sol, então eu não posso botar ela embaixo, porque vai dar sombra, né? Então, esse tipo de coisa a gente vai se preocupar. Nome científico, nome popular, gente, tem no Google, tem no livro do Lorenzi, que vai falar, né, a Bíblia dos nomes populares, ele traz nome popular do Brasil inteiro. Então, não é isso que a gente tem que saber. Mas, eu quero conversar com vocês hoje, um pouco, assim, sobre o que vocês veem de vantagens, de benefícios. Da Ti tem uma dúvida sobre atividade. Pode falar, amor. Fica à vontade. Lá você deixou uma abertura para a gente colocar um PDF, um arquivo de Isso entrega. é porque já estava automático lá, eu posso até tirar. Tá. É porque quando a gente põe lá atividade, ele já gera um negócio. Já gera o buraquinho para você botar. Mas aí vocês não precisam colocar lá. Por quê? Vocês marcando lá e colocando lá no fórum, tem um fórumzinho, a Silvânia já até colocou, né? Uhum. Aí coloca lá, Dadi, acabei de marcar a árvore tal, na rua tal. Aí eu vou lá e olho. Tá bom. Entendeu? Uhum. Assim, pra quê, gente? Por duas questões. A primeira porque eu falei no encontro passado, muito importante que a partir de agora a gente abra o olhar, a gente cria o hábito de olhar as árvores, as árvores, eu tô falando chique, a arborização urbana, olhar as árvores. Porque a gente vai começar a perceber como que elas se relacionam com o espaço, como que elas se relacionam com a calçada, como que elas se relacionam com as placas, com a iluminação, como que então a gente vai, num dia, por exemplo, muito ensolarado, a gente vai observar que as pessoas estão na sombra da árvore, né? A gente vai começar a perceber a relação da arborização com essa cidade, com os usuários, não só os usuários, gente, né? Os usuários, a outra tá tomando cafezinho, gente, adoro. Com os usuários, mas com os pássaros, né? Com o chão. Então, quando a gente vê, aqui não vejo muito árvore de jambo, mas quando ela dá folha, começa a cair aquelas folhas coloridas no chão, né? E a gente vai começar a observar as raízes. Então, se vocês andam por BH, por exemplo, Santa Luzia não tem tanto, mas BH tem muito ficus elástica. Qual é a ficus elástica? É aquela que tem as raízes que vão ocupando, assim, ela vai ficando pendurada. As raízes a gente vê muito em BH. O que acontece com essa árvore? Ela tem a raiz muito, muito volumosa e muito agressiva, e ela começa a quebrar a calçada, e ela vai ficando enorme, enorme, enorme. É uma árvore maravilhosa, porém, essas coisas que eu gosto, que eu gostaria que vocês começassem a olhar, ela é própria para arborização de calçada? Talvez não, né? Dependendo do tamanho da calçada que eu tenho.
Hoje em dia é utilizado isso, mas não é elástica, Rafael. No design de interiores, eles usam muito a Ficus lirata, que ela tem a folha parecida e tudo, mas ela fica boa em vaso. A Ficus elástica, ela quebra o vaso, para você ter uma ideia. Ela quebra a calçada, né? Ficus é a família, então tem muitas, não muito aconselhável, né, senhor Augusto? Tem muitos ficus diferentes, tá? A Ficus lirata, inclusive, ela tá tão valorizada, Rafa falou bem, ela tá tão valorizada para ambientes externos, que você vai comprar, você não paga menos de R$200 uma Ficus lirata hoje em dia. Num vasinho não muito grande, tá? Se for grandona, você vai pagar uma fortuna. Tá na moda mesmo, e ela realmente é muito bonita, e ela fica bem, ela não precisa de sol e tudo, né, para ambientes internos. O que eu estava falando? Então a gente vai começar a perceber a relação, porque o que acontece é que a gente não tem olhos de ver, né, a vegetação da cidade. A gente passa. Então a gente passa, eu tô indo pro hospital, ou eu tô indo pro trabalho, ou eu tô indo e a gente passa, e normalmente a gente tá o quê, ó? Aqui, né? E a gente não observa a cidade, não observa a paisagem da cidade, né? E eu gostaria que vocês começassem a perceber a importância e a beleza que é, né, a diferença que faz o indivíduo arbóreo no ambiente urbano, né? E aí, por que eu trouxe a coisa das frutíferas? Porque existe um burburinho, até foi Mari não tá aqui hoje, mas foi Mari que perguntou na aula passada, não sei se vocês estavam, perguntando assim, tem paisagista, quando ela estagiou em Santa Luzia, ela falou, a paisagista falou que não é muito bom fruto na arborização urbana, e a gente teve essa discussão que foi muito rica. Mas a gente vai começar, pode falar, Marga? Eu queria saber como que chama o pé de ingá. É pé de ingá? Ingá, eu chamo de ingá, não chamo nem pé de ingá. Engazeiro. Engazeiro, ingá, Tá bom, obrigada. Porque ela já tem um ingá para colocar no mapa, já entendi. Eu posso explicar por quê? Claro, meu amor, fica à vontade. É porque na casa do meu avô tinha um pé de ingá que ele trouxe do Amazonas. Eu vi as histórias de vocês lá, eu vou até comentar as histórias no fórum, achei maravilhosas. E ele foi cortado da porta da casa dele, e ele ficava na rua mesmo, Uhum. e eu quero colocar ele lá no lugar. Entendeu? Ai, que maravilhosa! Nós isso dá um livro, hein, Margarete? Pois é. Nossa, é maravilhoso, assim. E isso é muito legal, porque quando eu pedi para vocês contarem casos, é porque tem histórias muito emocionantes, assim. E normalmente tem memória afetiva envolvida. Olha que curioso, né? Porque hoje em dia a arborização urbana, ela possui uma norma, né, uma legislação, existe o código de arborização, existe o plano de arborização urbana de Belo Horizonte, existe obrigatoriedade, né, existe leis que vão dizer se você pode ou não tirar, quais os procedimentos para podar, eles não respeitam nada não, tá? Poda de qualquer jeito, o povo não faz poda, o povo faz não sei nem explicar o que eles fazem com as árvores, gente, o pessoal da CEMIG, mas tá gravando, deixa pra lá, aquela... Mas existe hoje uma norma, né? Mas, para além disso, para antes de existir o plano, existir a legislação, a gente percebe que existe uma memória afetiva grande, né? Com o cheiro, né? Com a história do ipê amarelo, da Sil. Você que contou do ipê amarelo, não foi, Sil? A Mari contou do cheiro da mutilação. Boa, senhora. Eu também contei do ipê amarelo. Do ipê amarelo, né? E a Mari contou do cheiro da dama da noite. Então, assim, a gente tem uma memória afetiva, né? E é muito importante que a gente pare para pensar assim, por que da memória afetiva, né? Então, o que o indivíduo arbóreo ele traz pra gente? Ele suscita na gente, dentro das cidades, que são tão preciosos, para além da preciosidade funcional, mas a gente sabe que existe uma importância funcional absurda
quando a gente fala de arborização nas cidades. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Então, assim, me digam o que vocês veem como benefícios da arborização urbana. Vamos lá. Pode escrever, pode falar, pode fazer gesto, tipo imagem ação. Diminui a temperatura, né, das regiões. Hoje eu vi uma matéria na hora do almoço que diminui em até 8 graus, se não me engano. Exato. A presença de árvores na rua. E isso para a cidade já é algo fantástico, porque a gente tem ilhas de calor por causa da quantidade de construção, por causa do asfalto, né? Então, assim, existem pesquisas de variações de temperatura de até, né, de até 8, 10 graus no sol e na sombra, né? Quando a gente fala de diferença no tato, por exemplo, no piso, né? Você tem uma diferença, por exemplo, de asfalto para grama de quase 20 graus. Assim, coisa de 15 graus de diferença. Se você pisa no asfalto com o sol e você pisa numa grama que está embaixo da sombra. Aí são os dois extremos opostos também, né? Um asfalto no sol e uma grama uma grama, porque quando eu falo grama, eu fico enchendo o saco. Uma grama embaixo da árvore. A Aline levantou a mão. Fala, Aline. Não, é porque essa diferença de temperatura é muito legal em BH, porque eu vinha muito da José Cândido, descia José Cândido Silveira, passava na frente da estação e passava ali na frente do Museu do Piripipau. E ali dá para sentir frio. Uhum. Mesmo a José Cândido tá naquele calor terrível, você passa naquela parte super arborizada ali, né, do museu da UFMG. Gente, que frio, que umidade, que geladinho delicioso é aquele lugar. E aí você citou uma outra coisa que é muito importante, né? A Flá falou da temperatura e você falou da umidade. Então, a umidade relativa do ar também fica maior próximo da vegetação, próximo da copa, embaixo da copa das árvores, né? Então, nós temos uma tendência a ter uma cidade, por exemplo, mais seca. A árvore em si, ela cria um microclima onde a temperatura é mais baixa e a umidade é mais alta, por causa do processo de respiração, né, de evapotranspiração, de transpiração das folhas, né. Uma outra coisa, mais coisas, quem vai falar? Senão eu conto tudo, porque eu sou assim, não me aguento. Eu acho que a linha verde, né, acabou um pouco com isso aqui em BH, desde que começou a linha verde. Que de verde não tem nada, né, Margarete? Que de verde não tem nada, porque realmente eles tiraram o verde, né? Aquela parte ali entre o cemitério Bosque da Esperança, que é lá de onde eu moro aqui, até lá no São Cristóvão, por ali, a gente não vê uma árvore, né? Até ali na UFMG, né? Que era cheio de árvore, tiraram tudo. E aí ficou muito quente, a cidade começou a ficar muito quente, tem hora que é insuportável. Fica quente e fica árido pro o olhar, né? Quando você olha, é aquela coisa da selva de pedra, né? Assim, não existe um acolhimento do olhar, é tudo muito bruto, né? Isso. Então, acho que a vegetação, ela dá um pouco essa sensação de mais calmaria, né? E isso, existe uma professora, eu vou até procurar o nome dessa mulher, gente, porque ela é médica, e ela começou a perceber as diferenças de doenças, assim, eu não sei se ela é médica psiquiatra, tem alguma coisa a ver. E ela começou a perceber a diferença e fazer pesquisa com pacientes que tinham contato com praças, parques, arborização, ou algum tipo de natureza, seja num sítio no fim de semana, por exemplo, e pacientes que não tinham acesso a essas coisas. E ela, cientificamente, por método quantitativo de levantamento de pacientes, ela comprovou que os pacientes que têm mais possibilidade de contato com o meio natural, então, mesmo que seja dentro da cidade, parques, praças,
árvores, grama, etc, etc, eles tinham tinham mais percentual de rapidez no processo de curar, né? Nossa, manda essa moça pra gente, já dá para usar no TCC, boa, vou mandar. Eu vi um webinar com ela e vários paisagistas e tudo, e ela é da escola de medicina, ela é professora da escola de medicina. Eu vou encontrar, ou tenho isso anotado no meu caderninho aqui, porque eu achei incrível a pesquisa dela, porque ela comprova algo que a gente percebe, mas a gente não tinha como tornar quantitativo, né? E a gente percebe essa melhora num aspecto geral, assim, né, das pessoas que têm contato com a natureza. Tem uma outra coisa que é muito importante na cidade. Margarete quer falar, amor? Não. Não? A Arley levantou a mão. O senhor Augusto Rocha, por favor. Aqui, assim, pode parecer bobo, mas a questão das árvores embelezar também, né? Tirar um pouco do cinza, né? Das cidades, né? Exatamente. A E isso é o que também é um negócio legal. Exatamente. É igual aquele corredor que tem ali perto do João 23, né? É muito movimentado, mas as árvores ajudam também a diminuir um pouco essa questão da sonorização dos veículos, né? Sim, principalmente quando a gente tem... né? Aquela área ali, por ser área hospitalar, né? Esse ponto. Mas se foi... Eu não sei dizer também. Foi bem feito, né? Exatamente, porque principalmente quando a gente tem espécies mais densas... Ah, Rafael, já vai falar uma coisa... Pode falar também, tá, Rafa? Ah, o Rafa tá sem microfone, né? Cadê aquele microfone poderoso seu, Rafa? Agora comprou um novo. Tá chique. Aqui. Mas quando a gente tem... Também Oi? Né? Não ouvi. As árvores também podem contribuir para o nível de estresse diminuir. Exatamente, é isso que eu estava falando. Eu vou achar essa professora que é da Escola de Medicina em São Paulo, e ela fez essa pesquisa quantitativa com pacientes, a melhora dos pacientes a partir de pacientes que tinham contato com algum tipo de natureza e pacientes que não tinham. E o quanto que isso contribuiu para essa evolução, para a melhoria dos casos, né? Rafael falou uma coisa muito importante, que melhora a questão da poluição. Por que, gente, que melhora a questão da poluição? Porque as folhas, elas conseguem gás carbônico também, mas as folhas, elas absorvem, elas filtram, elas grudam, na verdade, as partículas suspensas no ar. Então, quando a gente está nessa época seca, que a gente fica cheio de rinite, alérgico, etc., é por causa das partículas de poluição suspensas no ar. E as folhas, elas grudam essas partículas, né? Aí chove, isso cai, vai para o bueiro e tudo. Então, elas estão sempre ali, como se fosse uma fita crepe, grudando essas partículas, né? Isso, a questão física. Para além da questão, que eu já não sei quem foi que falou, porque eu não estou com o chat aberto, deixa eu abrir o chat aqui. Exatamente, diminui, porque o que as folhas fazem? No processo de respiração, elas respiram gás carbônico e entregam oxigênio. Então, só nesse processo, elas já estão fazendo um processo de filtro do ar também para nós, né? Ah, o Rafa tá jantando. E pronto, o Arley fazendo o quê? Seus súditos aqui, né? Vão jantar na hora da aula. Ah lá. Então, tem a questão da absorção das partículas, da diminuição das partículas sólidas e também a questão da respiração, né? Então, ela já diminui o processo. Para além disso, no processo de crescimento das árvores, elas captam gás carbônico, e no processo de crescimento elas captam mais, quando elas estão frutificando, elas captam mais, e esse gás carbônico, ele contribui para as questões do efeito estufa, para as mazelas do efeito estufa. Então, no momento em que a espécie vegetal ela está capturando esse carbono, ela está diminuindo as consequências, né, as mazelas de efeito estufa, que são ilhas de calor, que são poluição, né, que são os raios solares muito intensos, que podem, né, e muitas vezes causam doenças de pele, câncer, etc., que são muito intensos para nós, né?
entre outras inúmeras quantidades de coisas que a gente pode citar. Ah, Dadi, mas então por que a gente vê cortando tanto, né, as árvores, ao invés de plantar? Não deve plantar tanto, a gente vai cortar mais. Porque, infelizmente, a arborização urbana das cidades, na grande maioria das vezes, não é planejada. Então, são implantadas espécies que não seriam tão adequadas, e aí quebra calçada, né, entorta prédio, tem os frutos muito grandes, porque assim, vamos colocar frutíferas? Vamos, mas não vamos colocar uma jaqueira, né, gente? Porque se o cara põe um carro embaixo da jaqueira, cai uma jaca no carro, imagina, cai a jaca na cabeça da pessoa, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado ali com quem vai, com né, os transeuntes da cidade. Então, aí as pessoas reclamam, a mangueira fica caindo, vai dar mosquitinho. Então, assim, ainda existe um grande preconceito com as árvores, com a folha é suja, caiu a folha no chão, a folha sujou, né? E aí a pessoa está mais preocupada com a folha que sujou do que com o lixo que joga para o lado de fora do carro, e não presta atenção que, assim, o que faz o bueiro subir água quando chove, gente? A gente está estudando isso desde o semestre passado, não é a folha da árvore, né? É a canalização completamente equivocada dos cursos d'água, né? Aí jogar o esgoto nos cursos d'água, que vai aumentando a quantidade de resíduos sólidos, e o lixo urbano, né, gente? Então, é um processo de conscientização, né, e de observação que precisa ser, a gente precisa desmistificar isso. E como que a gente, enquanto paisagista, desmistifica isso? Utilizando as árvores com parcimônia, né, quando a gente tem clientes que são um pouco mais resistentes, mas utilizando devagarzinho e provando por A mais B que essas espécies, elas vão trazer mais benefícios do que qualquer outro problema. Ah, mas e a minha rede elétrica? A gente ainda vai ver isso, né? Eu vou colocar lá o manual, porque, inclusive, olha que coisa louca. O Manual de Arborização Urbana de BH foi escrito pela CEMIG. Que sentido faz isso, gente? Porque para a CEMIG, veja bem, a árvore, ela tá ali, tanto que quem faz muitas vezes quem faz poda de árvore, que até a Arley falou muito bem, que é mutilação de árvore, né, poda, muitos técnicos da CEMIG que fazem, né, então não tem nenhum cuidado com a preocupação da poda correta, para a espécie continuar crescendo, se desenvolver de uma maneira, um transtorno, exatamente, de uma maneira saudável, às vezes deixa exposta aquela ferida ali da árvore, porque quando a gente poda, a gente gera uma ferida nesse indivíduo arbóreo, e aí deixa aquilo exposto, e aí aquilo vai estar suscetível a micro-organismo, a praga. Na verdade, a árvore nem daria aquilo se ela não tivesse sofrido uma poda tão drástica. Mas, Dadi, Oi. querendo dizer que essa CEMIG, infelizmente, ela está preocupada com a venda, né? Da energia. Entende, agora eu entendi. Entende a árvore como um transtorno. E a instalação pode ser um transtorno, né? Porque a árvore vai crescer e arrebentar. Exatamente. Quando, na verdade, a CEMIG já teria dinheiro para ter colocado tudo subterrâneo na cidade. Ó, só a minha conta de energia já pagava esses negócios subterrâneos aí, gente. Eu aposto que é de vocês também. Né? No projeto inicial de BH, na verdade, a gente vê que foi tudo projetado dessa maneira. Para ser subterrâneo. As praças, né, por exemplo, a Praça da Liberdade é subterrâneo, tem alguns lugares que é subterrâneo. Toda subterrânea. Se vocês observarem, por exemplo, as cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, cidades que são controladas, né, são fiscalizadas pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, elas todas têm fiação passando por baixo. Porque a fiação subterrânea, ela, inclusive, ela dá menos trabalho para a CEMIG. Porque existe a visita e não existe tantos problemas
como a fiação aérea, por exemplo, tem os macaquinhos, tem pássaro, passa um caminhão um pouco mais alto, derruba aquilo, né? Acontece um vento, uma tempestade de vento, dá problema na fiação aérea. A fiação aérea, ela requer muito mais manutenção do que a fiação subterrânea, né? Mas aí a gente está falando de interesses financeiros, né? Então vai para além da discussão do que é benéfico para as cidades, para os cidadãos e para a vegetação urbana especificamente, né? Já está falando de rede elétrica, eu queria tirar uma dúvida, porque claro, pode falar. Aqui na minha rua, a fiação elétrica fica justamente do mesmo lado onde ficam as árvores. Na casa de vocês é assim também? Porque do outro lado da rua não tem árvore, mas também não tem fio. É uma boa coisa para se observar, né? É. Porque, inclusive, é uma das soluções que se propõe, né? Quando a gente fala de arborização urbana, para ruas menores, a sua rua deve ter uma caixa menor, então, né, Margarete? A minha rua? Ela tem o quê? É uma rua de bairro pequeno, uns 4 metros? É, a rua normal, mais ou menos isso. Tipo então, a do IF ali, mais ou menos. Eu moro aqui perto, né? Então, a do IF é uns 3,5 metros. É uma caixa de rua para ida, vai e volta, né, de carro, 4 metros, vamos arredondar. Do lado de lá da rua, tem fiação e tem árvore, um corredor de árvores, né? Perto da minha casa tem castanhola, tem ipê, tem uma árvore aqui que eu odeio, inclusive eu ia mencionar ele na primeira atividade, só que eu falei assim, não, ela falou para mencionar a árvore que você gosta, né? Não, a que você não gosta, mas pode falar que você não gosta, que a gente conversa sobre isso também. Não gosto dessa árvore, eu sou doida para cortar ela, mas... Qual que é? É uma árvore que ela dá um fiozinho, assim, igual o pelo de vassoura piaçava. Sei. E ela suja a rua toda, ela suja a minha varanda, ela suja a minha garagem, ela suja tudo. É aquela, ela sai de um negocinho, é tipo piaçava mesmo? É, tipo piaçava. Eu sei que aqui no prédio tem várias, ela é um pinheiro, né? Ela é uma... É tipo um pinheiro, mas eu gosto de pinheiro, mas eu não gosto dessa. Por causa do tanto que ela suja? Ela suja Gente, muito. E ela tá eu sofri quando cortaram ela, vocês não estão entendendo. Aqui, mas esse negocinho... Leva pra você, Silvana. Ô, Marga, esse negocinho que cai dela é ótimo para botar na composteira, menina. Porque ele já cai praticamente seco. Então, eu vou começar a juntar. Aí você junta assim, ó, faz assim, que ela dá uma quebradinha, que ela já fica seca. Para você botar em cima da composteira é ótimo. Ela dá... Eu me incomodo com a sujeira, sabe? E por causa dela também tá acabando com a calçada. Ela tá... sim. Ela tem a raiz um pouco agressiva. Um dia ela não é pra... foto e vou mandar para vocês. Pode mandar lá no fórum também. Não sei se dá para botar a imagem no fórum, dá, gente? Não sei. Dá, a Aline falou que dá. Então dá. Se você quiser botar lá e a gente conversa sobre ela, o que dá pra fazer com ela. Mais bonita, eu acho que ela tá dando até umas florzinhas vermelhas. Ela dá aquele pinha, né? Não dá? Não dá não. Não dá não? Dá não. Porque eu tô pensando, ela dá uma pinhazinha petitica. Uma pinhazinha petitinha. A daqui do prédio, ela dá uma grandona assim, o pessoal pega pra botar na árvore de Natal, passa aquele spray dourado. Ela fica linda para botar na árvore de Natal. Porque ela é muito alta. Ela é muito alta. De fruto nela, não. Esse negocinho que cai é a folha dela. Uhum. Porque como ela não é arbórea, ela é um pinheiro, né, que a gente chama de pinheiro, a folha dela tem esse formato de sei lá, de um negócio, um pendãozinho, né? Fala, Aline. Aquele ex-prefeito lá de Colatina, o que anda de bicicleta. Eu adoro aquele cara, ele é ótimo. Colatina do Espírito Santo? Isso, Colatina. Que ele viajou pelo mundo inteiro, pelos projetos dele em Colatina, que ele capinava as praças, ele só andava de bicicleta, não andava de carro, não andava de... não tinha motorista. Então, assim, ele foi, durante o mandato dele, ele foi um exemplo social aí
das diretrizes de economia de verba da cidade. A gente está precisando desse, né? Não é? Só que ele saiu. Aí ele perdeu a última eleição, a reeleição, e aí o pessoal estava falando com ele que a cidade estava muito suja e tal, que não era igual na época dele. Aí ele foi falar o seguinte, ele foi rodar a cidade para comprovar isso mesmo, ele falou, gente, a cidade está linda, maravilhosa, nós estamos chegando no inverno, então as folhas vão cair, então a Europa está lá mostrando um monte de fotos maravilhosas com folhas secas no chão e todo mundo acha lindas as fotos da Europa, mas no Brasil reclama de folha ser sujeira. Exatamente. E aí acaba que a gente cria certas restrições e né, preconceitos, né? Contra algumas coisas, porque é o processo natural, né? Ficar verde, ter flores, secar, cair, ficar só os galinhos. E acaba sendo um pouco da nossa cultura. Eu acho que eu até comentei isso no meu trabalho também, sobre as árvores de fora, que tem aquelas cores maravilhosas, né? Mas nós temos tantas quantas tem fora. O plátano, né? Que é muito famoso no Canadá, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, em Campos do Jordão, em São Paulo. Plátano, né? Plátano. A gente tem a pessegueira que fica igual a cerejeira, aquelas folhinhas rosas abertas, só as flores maravilhosas, né? E o pessoal fica indo pro Japão ver sakura. Não tiro a razão de ir pro Japão ver sakura. Quem tiver dinheiro para ir pro Japão, vai pro Japão, gente. Partiu o Japão. Né? Vamos, quem tiver, vamos. Mas não é assim, nossa, eu só vou ver essa maravilha. Não, a gente vai ver muita coisa parecida, bonita, com os nossos ciclos, com o ritmo do nosso tropicalismo aqui, né? E a gente saber valorizar cada elemento que está no seu lugar correto, porque ela não estaria aqui, a sakura não estaria aqui porque ela não tem condição de estar aqui, né? Isso não tira... Você falou que também dá essas florzinhas? Oi? Qual é a árvore que você falou que é semelhante? A pessegueira, a pessegueira dá uma florzinha muito parecida com a sakura. Eu tenho umas fotos, eu vou encontrar, tá no meu drive de muito tempo, numa cidade aqui do interior do Espírito Santo, que eu fui visitar, e a pessegueira tava assim, um escândalo, os passarinhos amando, né? Porque ainda tem isso, né? A gente a importância, quando a gente fala de arborização, né? Arborização, quando a gente fala de palmeira, quando a gente fala de árvores frutíferas comestíveis para humanos, mas também existem árvores frutíferas que o humano não vai comer, mas para o animal, para a avifauna, para o roedor, é super importante, né? Então, quando a gente se preocupa e permite que a arborização aconteça, principalmente de uma maneira bem misturada, porque às vezes algumas cidades cometem o erro de colocar, por exemplo, fazem uma alameda inteira, mas colocam a mesma espécie na alameda inteira, né? Então, aí a gente diminui a biodiversidade, a gente aumenta a possibilidade de, se um indivíduo arbóreo tiver uma praga, uma doença, os outros também terem, e a gente perder todos esses indivíduos. Então, quando a gente consegue fazer esse processo de arborização urbana diversificado e apropriado, a gente percebe que só tem ganho. E aí, quando a Margarete fala, por exemplo, que na rua dela um lado tem poste, isso é uma solução que se usa muito e costuma funcionar. Em ruas menores, que você não precisa ter iluminação dos dois lados, ruas, né, de caixa pequena, que você só precisa ter um poste mais alto, que ele cobre, a amplitude cobre o espaço da rua inteiro. No outro lado, você faz a alameda de vegetação, né? E essa vegetação vai crescer e ela não vai concorrer com a iluminação, porque normalmente ela passa, né? Quando é um arbusto, ela tá mais baixa, ela não passa, ela não briga, né? Então, é uma solução muito, muito
prática, se a gente colocar a árvore do outro lado, não fizer igual os caras da Rua da Margarete, que provavelmente foi a prefeitura que colocou do mesmo lado. Do lado. Mas você falou que o pessoal do CEMIG que organiza isso, então eles Pois fizeram. mas depende, né? Porque às vezes quando o bairro, por exemplo, ele é loteamento, os caras que fazem, a empreendedora, né, a empreiteira que faz o loteamento, ela já coloca o lugar dos postes. Mas vocês né? não prestaram atenção na rua de vocês, não? Porque isso, eu queria saber de vocês. E se na sua Aqui na minha rua, você sabe que, aqui na minha rua é direitinho. Do lado de lá é iluminação, do lado de cá é árvore. As ruas de bairro menores costumam ser assim. Na minha árvore. Mas é uma boa observação para se fazer, Margarete. Eu acho que a gente podia até botar um tópico lá no fórum e perguntar como é que como é que conversa a iluminação com as árvores da sua rua? Eu vou prestar atenção nas outras ruas. Porque aí, o que você vai prestar atenção é que a hora que você começa a aumentar a caixa da rua, a caixa que a gente fala, né, a largura dela, a gente começa a precisar de iluminação dos dois lados. Uhum. E aí a gente tem várias possibilidades que a gente vai ver lá no manual, mas não só o manual, né? A gente também vai propor algumas coisas, porque a gente é rebelde e gosta de falar que o manual pode melhorar. Na verdade, ele pode melhorar, né? Outra coisa também que eu estava pensando sobre árvore frutífera, que eu achei interessante, é ver, por exemplo, hoje em dia, como tem muitos animais vivendo na cidade, né? Seria uma coisa de pensar no que eles gostam de comer. Porque, por exemplo, aqui na pracinha perto da minha casa, de vez em quando aparece muito tucano. Tucano gosta muito de palmeira, daquelas bolotinhas de palmeira gerivá, as palmeiras que dão aquelas bolotinhas, eles gostam. Eles gostam muito de ovo de outros passarinhos também. Mas aí já é a natureza, a gente não tem nada para fazer com isso. Mas dá dó, assim, de ver eles fora do habitat, sabe? Parece um minutinho. Inclusive tem estudos científicos, né, da galera que estuda avifauna urbana, da mudança do hábito alimentar, por exemplo, da avifauna urbana, por causa de, muitas vezes, falta da alimentação apropriada para eles. Então, nesses estudos, a gente vê, por exemplo, os pássaros comendo batata frita, né, comendo coisas que você fala que na natureza isso nunca vai acontecer, né? Mas o animal, né, a fauna, ela só vai procurar esse tipo de alimentação quando falta alimentação que é da natureza dela, que é originária dela, né? Principalmente pássaro, roedor, enfim, eles não vão procurar batata frita se eles tiverem a frutinha lá da palmeirinha gerivá para comer, sabe? É o que está acontecendo, é igual os miquinhos, né? Os miquinhos, eles chegam na casa da pessoa, porque... Exato, já estão entrando e roubando os trem na casa do povo, né? Por quê? Primeiro porque esses miquinhos, na verdade, eles não são nativos do Brasil. Então, eles são até uma questão, porque a gente não... Como eles não são nativos daqui, a gente não tem predador. E aí eles só se multiplicam, né? E a outra coisa é que, assim, eles não são daqui, eles vão passar a competir com espécies daqui por alimentação, né? Isso diminui a quantidade de alimentação disponível para toda aquela fauna, e aí começa a comer o que aparece, lixo, batata frita, que também é lixo, a gente adora, mas é lixo. A batata frita do McDonald's, assim, que a mãe da gente faz, né? Não, que a mãe da gente faz, tá ok. Porque tem amor envolvido. Pois é, a Flá comentou aqui, não prestou atenção. Por isso, gente, é que eu tô pedindo, assim, tô insistindo para vocês falarem das árvores das ruas de vocês, observarem, porque a gente não percebe essas interações, né? A vida da gente vai passando corrido e a gente não observa como é que fala, gente?
elementos da paisagem que são de extrema importância para a nossa localização. Então, às vezes você tem uma árvore enorme em algum lugar que você fala, ó, lá naquela árvore ali eu sei que é perto de não sei qual lugar. Então, também funciona como uma localização, uma geolocalização, né? Ah, tem tal árvore que numa época do ano eu passo e tá florida e eu adoro, voltando para casa. É igual a árvore que tem lá no Capão, que a gente se apaixonou por ela. Ah, eu quero foto. É linda. Quero foto. E agora Augusto Rocha vai falar. E ele levantou a mão. Fala, Augusto Rocha. Aqui, quando a gente estava terminando a reforma aqui, é o flamboyant. Ah, é flamboyant. Foi Ela tá na calçada? Não. Não. Ah, tá. Porque na calçada ela destrói, a raiz dela é agressiva. Ao contrário, perto do córrego. Ah, isso é bom. Perto da ponte. O lugar que ficou muito bom, ficou bonito. Mas quando a gente estava mexendo aqui, o pessoal da Copasa veio abrir, né, o passeio. Aí eu achei interessante que, no primeiro momento, o pessoal abriu do lado de lá, onde justamente está a instalação elétrica e as árvores. E as árvores aqui, quando elas, no bairro, quando eu cheguei para morar aqui, não tinha uma poda constante. Então, era só dar um primeiro vento de chuva, acabava a luz aqui, toda. Batia na fiação. Aí a gente começou a ligar para solicitar a poda. Aí eles vinham e mutilavam, porque era o jeito mais fácil de resolver o problema. Eles não aprendem sobre poda. E a linha passando sem ter interrupção. Aí acabou com o problema. Eles fazem assim, né? Eles fazem assim, né? Faz o corte, aí acabou com o problema da iluminação. Mas mutilou todo mundo. Aí tá tudo, a árvore, até esteticamente, ela fica muito feio. E dependendo do tipo de madeira do indivíduo arbóreo, ele não suporta essa poda. E aí ele abre. Com o tempo. Né? Abrindo, aquilo ali é uma sopa de substâncias para praga. Aí cupim, aí tudo que você imaginar. Ele acaba morrendo. Aí o que aconteceu? Não é regra, mas o lado oposto, quando a gente geralmente pensa assim, por que não plantou do lado de cá? Porque tem um outro problema, abre aspas, do outro lado, que é o esgoto também e a água da Copasa, os canos. Quando não está do mesmo lado tudo, normalmente também tem essa situação, porque o que aconteceu? O rapaz furou do lado de lá e não achou o cano de água da Copasa. Aí o pessoal da Copasa veio e falou, não, está do lado contrário. Aí compraram o passeio todo. Aí, para piorar, ainda falaram assim, não, tem que achar a rede antiga. Não. Eu lembro que, quando ele chegou perto do nossa acerola, que está plantada na rua... Ai, meu coração. Aí eu falei, toma cuidado. Aí o cara furou um buraco, a ponto do cara ficar lá dentro do buraco, e ele ainda não tinha achado a instalação antiga de água da Copasa. Nossa Senhora. Enquanto uma estava mais rasa e rente ao muro, a outra estava perto e funda. Aí quebrou o passeio inteiro. Se quiser, eu mando foto para vocês verem. Aí ele acabou achando. E aí eu vi que ele acabou tirando um pouco da raiz da acerola. Ai, meu coração. Aí, mas só que aí não aconteceu nada. Deu tudo certo. Deu. Mas tá vendo, quem projeta, os profissionais dessa área, eu não sei se vão ser só os engenheiros ou os arquitetos, não sei, da prefeitura, não sei exatamente quem, mas o pessoal não tem esse cuidado de pensar bem esse aspecto, até porque não sei se é tão interessante para eles pensar isso. Arley, sabe o que acontece? Não existe projeto. Isso que acontece, né? Então, existe uma equipe... Uma demanda de serviço. Mas é uma equipe de funcionários, assim, que fazem vários tipos de serviço. Então, eles vão limpar alguma coisa, vão, sei lá, fazer algum tipo de limpeza urbana, e vão lá e vão plantar também, sabe? Não existe uma equipe, por exemplo, que seja cuidadora só da parte arbórea. E, né? Honestamente, então, na verdade, talvez, não sei, né?
pode também não haver uma equipe que entenda das espécies que seriam mais adequadas para o espaço urbano. Você pode ter certeza que não, porque existe a Secretaria do Meio Ambiente, mas existe, normalmente nas secretarias, elas têm tanta demanda. Trabalhar em prefeitura, gente, eu trabalhei em prefeitura. Trabalhar em prefeitura é apagar fogo o tempo inteiro. Então, você fica tão ocupado o tempo inteiro em resolver problemas que você não consegue propor coisas. Você está sempre resolvendo situações. Então, alagou em tal lugar e aí você apaga aquele fogo. Falou assim, solucionar problemas, mas não dá tempo de propor soluções para os próprios problemas. Exatamente. Para evitar um futuro problema. Sabe enxugar gelo? É isso. Enxugar né? gelo. Trabalhar em prefeitura é enxugar gelo. Porque a cidade demanda manutenção e o tempo inteiro. E não existem profissionais suficientes para o profissional que dá manutenção, o profissional que vai apagar o fogo e o profissional que vai pensar a cidade. Não tem ninguém pensando a cidade está acontecendo e a galera está tentando se virar para dar menos problema possível. A hora que dá o problema, vai lá e resolve. Né? Então, maquiando, né? Maquiando, exatamente. Então, não existe uma proposição. E os planos de arborização urbana, normalmente, eles são muito mais novos do que os planos o PDM, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano. Então, ele meio que só serve para criar normas, para assim, tantos centímetros de distância de não sei o quê, mas muitas vezes não falam de espécies, não se preocupam com a questão das espécies endêmicas, né, ou nativas ou não falam da questão das raízes, por exemplo, que são questões importantes, visto que a gente tem, né, tubulações e serviços urbanos acontecendo embaixo dos nossos pavimentos, né. Então, isso tudo precisa ser pensado e ser repensado. Né? Então, a gente vai ver o plano de arborização, não só de BH, como de outras cidades, né? E vamos traçar, assim, falar um pouco, fazer as nossas críticas acerca dessa questão. Mas, primeiro, eu queria que, assim, antes, porque, assim, de uma maneira geral, as pessoas começam a aula de arborização urbana falando de plano. Então, olha o plano, mas o que eu gosto de fazer é sensibilizar primeiro, sensibilizar vocês para o olhar, né, o caso, as relações com aqueles indivíduos, para depois a gente olhar o código, olhar o plano, e aí a gente poder traçar alguns parâmetros e fazer algumas críticas a partir de um outro olhar, que não é o olhar só funcional. Se a gente ficar só no olhar funcional, a gente perde muito, eu ia falar um pouco, mas na verdade a gente perde muito do potencial da arborização urbana, né? Tem um livro que chama A Poética das Árvores Urbanas, que chama Ana Fani, não vou lembrar o sobrenome dela agora, mas que ela fala exatamente disso, né? Ela fala dessa memória afetiva, ela sai um pouco do olhar tecnicista, porque quando a gente fala de arborização, as pessoas só falam do olhar tecnicista e esquecem o quanto existe um potencial que vai para além disso, que se a gente consegue olhar para isso, a gente vai propor uma arborização muito mais balanceada do que apenas algo funcional, né? E essa é a ideia, é a gente conseguir enxergar dessa maneira. Coloca aqui o nome do livro, é A Poética das Árvores Urbanas. É Ana Fani, acho que é Carlos o sobrenome dela. Eu tenho ele aqui, eu vou tirar uma foto da capa e mando para vocês. É lindo o livro, lindo, lindo, lindo. E ela é uma urbanista, e ela traz essa discussão, sabe? Legal, Flá também, se quiser dar uma olhada. Eu não sei se ele não é um livro fácil de encontrar em biblioteca virtual e tudo, mas se quiser eu dou um jeito de pegar ele aqui, emprestar, enfim, essas coisas se vocês quiserem, tá?
Então, gente, como eu disse lá no começo do nosso encontro, a tarefa dessa semana é uma tarefa gostosa de fazer, uma tarefa leve de fazer. Não quero que vocês fiquem estressados com a disciplina Arborização Urbana. Eu quero que vocês fiquem inspirados pela disciplina Arborização Urbana. A tarefa é essa de colocar as árvores? No mínimo 5 espécies Tá. lá no mapa colaborativo. Tá. Vocês já chegaram a olhar? É facinho de inserir. Eu não tô te ouvindo, Arley, fala aí. Eu coloquei só uma. Não, eu vi que algumas pessoas colocaram e foi ótimo. Então, essa que você colocou... Eu coloquei uma que é difícil de achar, hein? Então. Eu coloquei essa que eu falei agora. Coloquei de pau doce. Ah, que legal. Eu vi pau doce lá. Pois é, então. Aí dessas que vocês colocaram, não precisa colocar 5 a mais, não. Pode contar, né? E aí coloca lá no fórum. Ah, coloquei tal em tal lugar. Tá? A tarefa é essa, é simples. É justamente para vocês observarem as árvores, assim. Se quiser fazer algum comentário, eu achei tal árvore e tinha tal passarinho. O a gente vai ver comentário vai também. ficar lá, você que vai ver o comentário, né? Na hora que vocês colocarem lá no fórum, não no mapa colaborativo, não. Vocês vão botar a árvore lá no fórum, botar a árvore lá no mapa, depois vai lá no fórum e fala, gente, olha, coloquei tal árvore, tal lugar. Só que eu lembrei. Tá? Então é pra quê? Na porta de casa, o endereço agora aqui de casa ficou assim. Olha que delícia, gente. Adoro. A gente já pode ir lá. A gente já tem o endereço agora, só marcar. Não pode a gente esconder de ninguém. A gente já fala assim, gente, então vamos marcar encontro no pé de acerola, hein? Que antigamente era assim, né? Também tinha isso, né, gente? Quando a gente era criança, não sei como é que era para vocês, assim, mas assim, eu participei de um trabalho de conclusão de curso de arquitetura no semestre passado, da Camila Flá. Camila Queiroga, sobre o nome dela, orientanda da Raquel. E eu fui co-orientanda dela, né, porque tinha muito paisagismo na área dela. E aí ela falou que na comunidade que ela interviu, o pessoal marcava encontro dos líderes, das crianças, etc., no pé de manga. Então, assim, em tal hora no pé de manga. Então, todo mundo já sabia onde é que era. Né? Isso é muito bom, né, Sil? Lá no Cefet a gente marcava encontro no pé de goiaba, mas era um boteco que tinha uma goiabeira. Mas tinha goiabeira, né? Então tem essa relação que eu gostaria muito de despertar esse olhar em vocês, né? O olhar que vai além. Não é que a gente não vai ter o olhar prático, tá, gente? A gente vai ter o olhar prático, a gente vai ver a norma, a gente não só daqui, mas a gente vai ter, mas para além disso, a gente precisa estar sensível para além disso, porque esse olhar prático, esse olhar muito pragmático, ele não é só o nosso papel também é inspirar, né, também é qualificar a vida das pessoas, mesmo que às vezes elas achem que a gente não está fazendo isso através de uma árvore. Mas a gente está, e a gente sabe que está. Né? Então, assim, tarefa simples, leve, felicidade geral. A Aline já me contou que pode botar foto no fórum. Então, se quiser botar foto das árvores no fórum, que vocês marcaram, né, que vocês colocaram lá no mapa colaborativo, pode colocar. É só dentro de BH, né? Não, pode ser Santa Luzia também. Deixa eu ver como é que tá o mapa. Santa Luzia. É porque tá fruta na rua BH. É só porque o pessoal que criou o mapa, eles são de BH, né? Mas a Sil falou que conseguiu colocar em Santa Luzia. Eu acho que a região metropolitana toda dá para colocar. Eu tô aqui com o mapa aberto. Tá. Eu tô com ele aberto aqui também. Pois é, dá para colocar Santa Luzia, ó. Ih, dá para colocar muita coisa. Uhum. E é muito bonitinho, né? Porque ele é todo coloridinho com as árvores, né? O mapa, assim, ele fica lindo. E aí, gente, se por um acaso vocês lembrarem de alguma, por exemplo, lá no Capão, né? Que vocês viram, que vocês sabem onde tá, e vocês quiserem colocar, também é legal da gente começar a pensar no nosso espaço de lá, né? Ou vai para algum lugar, a Flá vai começar a trabalhar quarta-feira, né? Aí vai passar no caminho
Ó, já viu um negocinho? Já marca. A ideia dos mapas colaborativos, ela é justamente essa, né? Ah lá, conseguiu colocar em São Paulo, Flá? Foi? Ah lá, conseguiu colocar em São Paulo. Então, provavelmente, né, o mapa está aberto porque ele é Google, né? Ele é o Google. E aí a ideia dos mapas colaborativos é justamente isso, para que não seja uma tarefa propriamente dita, eu tenho que colocar, mas você cria o hábito de ver as árvores, né, e aí chegar em casa e marcar, né, olha gente, eu vi um negócio, tanto tempo que eu não via, carambola, nossa, vou colocar o pé de carambola, jambo, vou colocar o pé de... E assim a gente vai alimentando, né? Os mapas colaborativos, eles funcionam dessa maneira, não tem ninguém que vai tomar conta, né? E isso é muito rico, né? A gente viu, a partir do semestre passado, o tanto que um trabalho colaborativo ele é capaz de dar frutos, né? E vocês, nesse semestre, vão, inclusive, colher os frutos dessa colaboração, que é o nosso plantio lá no Capão, né? Então, e a horta que os meninos estão querendo fazer. Já falei com o Neymar, hein? Neymar já falou com vocês? Não, mas eu já falei com ele, e ele já falou que vai rolar o plantio da horta lá com ele. Ele falou que ele vai trabalhar com vocês plantios nesse semestre a partir de sementes. Então, deve ser que ele deve pedir para vocês conseguirem, lógico que vai rolar muda também, mas eu acredito que ele vai tentar conseguir sementes, ou que vocês tentem conseguir sementes para fazer esses plantios lá, para poder fazer a aula prática. Tá? Uhum. Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Estão tranquilos, né? Vamos encher de árvores o entorno da Vilarinho. A Vilarinho tá precisando, gente. Tá precisando. Tá bom, gente? Amanhã a gente vai se encontrar para falar sobre o projeto com a Roxane. E aí, então vocês não vão nem ficar com saudade de mim até amanhã. Combinado, assim? Senti falta de algumas pessoas, senti falta de Mari, senti falta... Mas estão quase todos aqui, né? Porque somos em 10, não é isso? Vocês são em 10, não é isso? Acho que é isso. A André, que estava na aula passada, não está aqui. A Mari entrou na... minha Mari entrou na ARC. Oh, meu Ela Deus. tá maluquinha. Ai, mas ainda bem que tá terminando esse semestre no paisagismo, que aí no próximo ela fica só na ARC. Mas que bom que ela entrou. Gente, a Mari vai fazer de A a Z, né? Ela formou em design, vai formar em paisagismo, agora vai fazer arquitetura. Segura, Mari. Deus abençoe. Civil é a próxima, exatamente. Tá bom, pessoal? Muito bom ver vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Estou à disposição. E a ideia é ser bem levinha mesmo essa disciplina, tá? Até porque ela vai andar junto com o projeto, então vai chegar em algum momento a gente vai trabalhar praticamente junto com o projeto, e projeto é uma disciplina densa, porque tem que ser mesmo, porque tem muita coisa para intervir, né? Então ela é uma disciplina que vai ali margeando, né? A trocadilho, margeando o projeto, a ideia é ela ser levinha. E é bom que a gente bate papo, que a gente conversa coisas legais, e vocês ficam mais tranquilos para poder formar. Você tá nessa matéria por quê? Qual matéria? Na arborização. A arborização urbana é minha pesquisa de mestrado. Ah, tá. Eu fiz a pesquisa em urbanismo, né, que eu sou arquiteta urbanista. Então, eu fiz o meu mestrado em urbanismo e a minha pesquisa era arborização urbana. Ah, que legal. Aí, então, assim, exatamente o que eu gosto é isso, né? Quer dizer, eu gosto de tudo. O Thales, ele mandou um formulário para a gente preencher sobre o que a gente vai fazer, se é TCC ou se é estágio. Uhum. E aí tem uma pergunta lá, quem que poderia ser o nosso orientador? Qual professor que a gente queria escolher como orientador? Aí eu perguntei para ele quais são os professores que estão disponíveis para essa orientação, entendeu? Normalmente são os professores da área, né? Então, são os professores de propedêutica. Então, Roxane, Neymar, eu, pode ser também algum outro professor da arquitetura, pode ser Luíse, que está dando aula de empreendedorismo para vocês, a Luíse. Luíse é arquiteta, que também tem pesquisa, né? Uma pesquisa na área aí de
de paisagismo, né? Assim, flerta. Deixa eu ver mais quem. Peraí, você, Roxane, Neymar, Luiz... Luiz, que da área mesmo, só, lá na escola só tem eu, Roxane e Neymar, né? Mas alguns professores da arquitetura, eles podem orientar, que dão aula para vocês, eles podem orientar porque eles têm pesquisas na área de paisagismo, mas da área técnica somos só nós 3 mesmo. Tá? E sobre a questão do estágio, você saberia informar o local, essas coisas? O local do estágio? É? Não, aí o estágio é assim, ó, a gente tem várias, não sei se a extensão mandou isso para vocês, se não mandou, pode cobrar que eles mandam, vou até falar com o Thales, então. Na verdade, o Neymar que pode conversar melhor com vocês agora que ele está na coordenação dessa disciplina, mas eu já estive durante muito tempo, então eu posso falar para vocês. A extensão, que é um setor lá da escola que toma conta dos estágios, eles têm uma lista de empresas que já têm convênio com a escola, né? Para você fazer estágio na empresa, a empresa faz um convênio com a escola, que é uma coisa super simples, é um papelzinho, você precisa de algumas informações, CNPJ, etc. As empresas assinam lá e você faz o estágio. Então, você escolhe o lugar que você quer estagiar. Sim. Aí você vai ter um professor orientador, que é um professor que vai te acompanhar no seu processo. É uma coisa simples, você vai dizer, essa semana eu fiz propagação de muda, essa semana eu fiz não sei o quê. E vai te ajudando ali a preencher e a observar os processos do estágio. E você acha que mesmo a gente estando trabalhando em outro lugar, a gente consegue fazer o estágio? Porque eu estou achando que eu queria fazer estágio em vez de fazer TCC. A maioria das pessoas prefere fazer estágio, porque é pouco tempo para fazer um TCC, né? Um semestre só. Então, o TCC, ele requer um pouco mais denso, assim, para poder escrever em um semestre. Então, além de tudo, o estágio, vocês acabam adquirindo experiência com paisagismo, né? Então, tem muita gente que faz estágio em flora, e já tivemos alunos que fizeram estágio aqui no Jardim Botânico, que é o Jardim Zoológico, né, da Pampulha. Já tivemos estudantes que fizeram estágio na prefeitura, na parte da Márcia lá, né, da parte de paisagismo da prefeitura. Temos muitas empresas que podem oferecer estágio para vocês. Vocês não precisam fazer numa empresa só, vocês podem fazer separar. Eu quero ter experiência de escritório, eu quero ter experiência de execução. Então, vou fazer 60 horas no escritório, 60 horas de execução. Como vocês quiserem, tá? E, eu tenho uma empresa específica que eu quero muito trabalhar lá, porque eu acho que eu vou aprender muito, mas não tem parceria ainda, né? Não firmou a parceria com a escola. Manda um e-mail para extensão.santaluzia@ifmg.edu.br. Posso passar para a Flá e ela passa para vocês ou coloca no grupo. E fala, olha, eu vou fazer estágio numa empresa e eu quero fazer o vínculo. Aí eles vão mandar uns documentos para você levar lá para o gestor, ele vai preencher, vai levar, né, entregar na escola, agora é tudo por e-mail, aí um assina, outro assina, pronto, simples assim. Então, não tem... o estágio a gente aprende muito. Isso, já abre portas pensando no futuro também. Exatamente, né? Desde que seja um estágio, porque assim, às vezes, eu vou fazer qualquer estágio porque é só para formar mesmo, né? Então, eu vou ficar numa flora e fica lá vendendo arranjo. Não que vender arranjo não seja, né, importante, interessante, mas talvez você fazer isso um pouquinho e depois conhecer outras coisas, né? Propagação, ou então um lugar que trabalhe com bonsai, um lugar que... Enfim, temos muitas possibilidades, né? Trabalhar numa prefeitura mesmo, que implanta já parques, praças, essa vegetação, né? Da prefeitura, você lembra o nome do setor? Não. Não, mas eu consigo te dizer porque a filha da paisagista da prefeitura de Santa Luzia é nossa aluna, Yasmin. Então, eu consigo descobrir o nome do setor tranquilamente para vocês. E a Márcia é super querida, super parceira, adora receber os estudantes lá. Mas é de Santa Luzia, né? É de Santa Luzia. Tá, eu estava pensando de BH.
BH eu não conheço, mas eu posso cavar, tentar descobrir alguma coisa para vocês. Eu estou trabalhando na prefeitura, eu consigo descobrir lá. Ah, então você tá lá dentro, menina. Você já tem as manhas todas. Tá fácil. Chega lá e, pá, já tô procurando um estágio aqui, sou aluno do paisagismo. Então, assim, e normalmente esses profissionais, eles têm muito a ensinar. Não só na parte prática, mas tem um conhecimento, uma vida ali. Irrigação maravilhoso, um aprendizado incrível, se tiver oportunidade, porque, inclusive, é uma parte muito técnica e que a gente conhece pouco. Eu mesma conheço pouco de irrigação para poder ensinar para vocês. Então, é legal vocês até verem isso, né? Ah, fazer o estágio numa área que a gente não conseguiu abarcar durante o curso. Então, vai complementar a formação de vocês. Muito legal também. Tá? E fiquem à vontade, se quiser perguntar sobre estágio, eu não sou a coordenadora do estágio, não, mas como eu já estou acostumada a responder, eu estou aqui à disposição. Não, é bom, pelo menos a gente soube que existe essa extensão aí que eu não sabia. Isso, né? extensão.santaluzia@fmg.edu.br. Pode mandar mensagem e falar, olha, eu sou aluno do paisagismo, tô querendo começar estágio. Vocês têm uma lista aí? Uma lista mínima eles têm. Tá? Mas também é aquela coisa, se quiser fazer a parceria, é fácil também. Te convidaram, Arley? Olha que massa. Wi-Fi. Um engenheiro amigo meu que trabalha só com elaboração de projetos de shopping. Aí a parte externa, né, justamente a área de paisagismo, né? Aí preparar essa questão ele trabalha só nessa parte de irrigação. Um super aprendizado. E ele é uma empresa, ele tem um CNPJ, você consegue firmar parceria lá com a escola com facilidade. Inclusive, se ele quiser mais de um, vocês podem estagiar. Tipo assim, o Arley, bora. Tem mais? Bora, né? Estagiar em mais de uma pessoa no mesmo lugar, também pode. Porque tem um aprendizado, depois vira uma empresa, vocês ficam ricos e chamam a professora para comer na casa de vocês. Para comer na casa de vocês um caviar. Não queria mais serviço, não. Não, serviço não, tô querendo comer e beber, entendi. Fazer festa. Eu quero festa, gente. Tem 2 anos que a gente não sabe o que é festa. Tá complicado, né? É extensão ponto quê? Santa Luzia. Todos os e-mails lá da escola são assim, né? Então, ensino.santaluzia, secretaria.santaluzia. Tá? Quem falou? Bre teve que ir porque tem reunião. Eu também tenho que ir, gente. A gente passou da nossa hora. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Qualquer coisa, me gritem que eu tô aqui à disposição. Obrigada. Tá bom? Até amanhã. Vocês não vão ficar nem com saudade. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.